Aquela era uma noite especial. A cidade brilhava como se estivesse em festa, as ruas centrais iluminadas por postes dourados e vitrines luxuosas. Carros importados estacionavam diante de um dos restaurantes mais refinados da região. Um lugar onde o jantar não era apenas comida, mas um espetáculo de poder e status. Pessoas importantes, empresários, políticos e figuras conhecidas passavam pela entrada com seus melhores trajes. O restaurante era deslumbrante. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo luz em dezenas de taças alinhadas com perfeição. As toalhas de linho branco, a prataria impecável. Cada detalhe parecia gritar elegância e exclusividade. O ar tinha o aroma de pratos sofisticados, temperos raros e vinhos que custavam fortunas. Entre o vai e vem de garçons apressados, havia um jovem de semblante simples, mas olhar atento, Daniel. Camisa branca já um pouco gasta, colete preto, gravata ajustada e o avental amarrado na cintura. Ele equilibrava bandejas com destreza, servia taças com cuidado e sempre mantinha o tom discreto, quase invisível. Para os clientes, ele não passava disso, apenas mais um garçom. Mas dentro de Daniel, havia algo que ninguém ali sabia. Ele carregava uma paixão secreta, quase um tesouro escondido, a música. Desde criança, ficava encantado ao ouvir um vizinho tocar piano. Não tinha condições de pagar aulas, mas observava em silêncio, memorizava os movimentos e em teclados emprestados, ou até improvisados. Passava horas reproduzindo o que tinha visto. Enquanto muitos dormiam, ele se perdia nas notas, deixando que a música fosse sua companhia, seu refúgio contra as dificuldades da vida. Naquela noite, porém, Daniel estava apenas cumprindo sua função. Passava de mesa em mesa, recolhia pratos, servia vinhos e ouvia de longe risadas altas que vinham de uma mesa em especial. Ali estava sentado um homem conhecido pela fortuna e pela arrogância. Um milionário excêntrico, acostumado a ter todos aos seus pés. Usava um relógio que custava mais do que a vida inteira. De muitos dos funcionários dali, e falava alto, rindo de forma escandalosa. Cercado de amigos bajuladores. Era esse tipo de pessoa que se divertia diminuindo os outros. Quando Daniel se aproximou com a bandeja, o milionário o encarou com aquele olhar de desprezo que tantas vezes já havia lançado sobre outros funcionários. Com um sorriso torto, perguntou em voz alta para que todos da mesa ouvissem. E você, garoto? Qual é o seu talento? Aposto que nenhum. Afinal, é só um garçom. A mesa explodiu em gargalhadas. Alguns riram por medo de contrariar o homem rico, outros por maldade genuína. Daniel sentiu o rosto arder. O coração acelerou. Não era a primeira vez que o humilhavam, mas ser ridicularizado diante de tantas pessoas doía de forma diferente. Mesmo assim, respirou fundo e respondeu com humildade. Eu não sou nada além disso, senhor. Apenas um garçom. O milionário, satisfeito com a própria crueldade, ergueu o dedo e apontou para um canto do salão. Ali, coberto por uma capa preta, estava um piano de cauda, imponente, mas esquecido. Já que você é apenas um garçom, disse em tom de deboche, por que não nos mostra alguma coisa? Quem sabe nos faça rir ainda mais. O salão ficou em silêncio. As pessoas viraram a cabeça para ver o que aconteceria. Daniel congelou por um instante. O sangue latejava nos ouvidos. Parte dele queria recusar, fingir que não sabia tocar, mas havia outra parte. Aquela que sempre sonhou ser ouvida, que gritava dentro dele para não perder aquela oportunidade. Ele caminhou devagar até o piano. Seus passos ecoavam, como se fossem pesados demais. Cada olhar parecia julgá-lo. Cada suspiro era um lembrete da expectativa. O salão, antes barulhento, mergulhou em um silêncio pesado. Até os garçons pararam. Daniel puxou a cadeira, sentou-se e retirou a capa do instrumento. Seus dedos pairaram sobre as teclas. Respirou fundo. Por um momento nada aconteceu. Apenas silêncio. Até que, enfim, a primeira nota soou. Era suave, tímida, mas cheia de vida. Uma segunda nota veio logo depois, e então outra, formando uma melodia que parecia nascer diretamente de sua alma. Em segundos, o salão inteiro estava hipnotizado. Daniel tocava como quem conversava com cada pessoa ali.
Seus dedos deslizavam com segurança. Cada acorde carregava memórias, dores e esperanças. Não era apenas música. Era um pedaço de sua vida, de sua história transformada em som. Aquele jovem que era invisível se tornava, diante de todos, gigantesco. O milionário que no início sorria de forma debochada, logo perdeu o riso. Seus olhos fixaram-se em Daniel, incrédulos. Os amigos ao redor já não riam. O salão inteiro estava tomado pelo poder daquela música. Uma senhora sentada próxima à janela deixou escapar uma lágrima. Um casal que até minutos antes discutia em voz baixa se deu as mãos, reconciliado pelo poder da melodia. Até os funcionários, que conheciam Daniel apenas como colega de trabalho, ficaram imóveis, surpresos ao descobrir aquele lado que ele nunca mostrava. A música crescia, enchia cada canto, invadia cada coração. Era impossível não se emocionar. Havia notas que falavam de solidão, outras que gritavam liberdade e acordes que lembravam esperança. Era a alma de Daniel exposta diante de todos, sem filtros, sem máscaras. Quando a última nota ecoou e se dissolveu no ar, seguiu-se um silêncio absoluto. Ninguém ousou se mover, como se todos ainda estivessem presos àquela viagem que acabara de acontecer. Então, como uma onda, vieram os aplausos. Primeiro tímidos, depois fortes, até que o salão inteiro explodiu em palmas e gritos de bravo. Pessoas se levantaram, algumas choravam, outras simplesmente aplaudiam de pé, emocionadas. O milionário envergonhado permanecia sentado. Seu rosto, antes tão altivo, agora mostrava outra expressão: humildade. Seus olhos estavam marejados e a voz embargada saiu quase em sussurro. Não sabia. Daniel se levantou, fez uma reverência simples e respondeu: É que ninguém nunca pergunta. O silêncio voltou, mas não era mais de desprezo, era de respeito. Todos agora viam aquele jovem não como garçom, mas como artista, como alguém que havia tocado suas almas. Naquela noite, muitos saíram do restaurante diferentes. Alguns refletiam sobre quantas vezes haviam julgado alguém pela aparência ou pela profissão. Outros pensavam nos talentos escondidos que talvez tivessem dentro de si, mas nunca tiveram coragem de mostrar. E o milionário talvez nunca mais fosse o mesmo. Ele descobriu, em minutos, que sua fortuna não valia nada diante de uma verdade simples. A verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você carrega dentro de si. Quanto a Daniel, ele voltou ao trabalho naquela mesma noite. Pegou novamente a bandeja, serviu as mesas, cumpriu sua função. Mas nunca mais seria visto como antes. Porque todos que ouviram aquelas notas sabiam, naquele jovem existia algo eterno. E talvez, no fundo, essa seja a maior lição da história. Que por trás de cada pessoa comum pode existir um universo extraordinário, esperando apenas o momento certo para ser revelado.